Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Então, bora lá pro melhor filme de todos de Harry Potter, a melhor história de Harry Potter. É a minha opinião, mais uma vez lembrando, é a minha opinião. Não tô dizendo que é certo ou errado, só tô dizendo a minha opinião. Então agora esse vídeo é sobre a Pedra Filosofal, que é o primeiro livro de Harry Potter, a primeira história de Harry Potter, onde tudo começa, onde Harry Potter chega a Hogwarts, conhece Hogwarts, onde ele é apresentado ao mundo mágico, onde ele descobre que ele é bruxo, e a história toda começa. Então, eu mostrei um pedacinho aí da primeira cena, que é ele sendo entregue à casa dos tios dele, os Dursleys, quando ele chega à Rua dos Alfeneiros. Então, essa rua é clássica, a gente, todo bom... todo apaixonado por Harry Potter conhece essa rua, conhece esse endereço. Ele fica nessa casa dos Dursley, dos tios dele, até os 11 anos, quando chega a carta de Hogwarts. E aí tem aquela cena clássica, né, das cartas caindo dentro da sala, aquele monte de carta voando, aquele monte de carta. E aí se algum dia vocês forem aos estúdios em Londres, essa é uma parte muito interessante para vocês conhecerem, que tem a casa lá montada onde eles gravaram os filmes, tem a casa lá ainda nos estúdios, e tem a sala com as cartas penduradas, as cartas espalhadas pela sala. É muito interessante, é muito linda essa cena. E também nesse livro a gente conhece a vida triste que o Harry tinha quando ele morava com os tios dele, porque ele vivia em um quartinho, não era nem um quartinho, era um espaço debaixo da escada. E você vê que ele fazia o café dele, ele usava as roupas usadas do Duda, que é o primo dele, a Petúnia, que é a irmã da Lilian, que é a mãe do Harry. Então, o parentesco dele é com a Petúnia, a tia Petúnia. E o seu Dursley, ele trata o Harry mal, a tia Petúnia também, sempre trata o Harry mal. E isso a gente vê em todos os livros, isso acontece durante toda a história, ele sendo tratado mal. E aí tem a cena que ele vai pro zoológico, porque é aniversário do Duda, então eles vão pro zoológico. E nessa cena do zoológico, que aparece o momento do Harry fazendo uma mágica sem saber que estava fazendo mágica, sem saber que era bruxo ainda. Que é quando o espelho, o vidro que separa ele do lugar onde fica as cobras, esqueci o nome, do lugar onde fica a cobra, o vidro desaparece e o Duda cai dentro do viveiro ali, não sei como é que fala, da cobra, esqueci como é que fala. E o Duda fica preso lá dentro. Então é o primeiro momento que a gente vê ele fazendo mágica no filme, né? Que a gente vê ele fazendo mágica sem que ele mesmo saiba que ele é bruxo. Então é muito interessante essa cena. E essa cena é muito interessante, porque, tadinho, ele não sabe o que tá acontecendo. E além dele soltar a cobra, porque ele tira o vidro, o Duda cai lá dentro, ele solta a cobra ainda agradece ele, a cobra ainda conversa com ele, e ele sem saber que ele era ofidiogota. Até então, nesse momento, ele não sabia que ele conversava com cobras, ele não sabia que ele era ofidiogota. Então, acontece tudo de mágico, um monte de coisas mágicas, de repente, na vida dele, e ele tendo que lidar com aquilo tudo. E o Sr. Dursley ainda culpa ele, obviamente, porque ele vê ele rindo lá no zoológico, e ele sabe que tem algo de diferente com Harry, porque o Sr. Dursley, a Petúnia, eles sabem da história, eles sabem da vida da Lilian e do pai do Harry, Tiago, antes deles falecerem, obviamente.
eles sabem da história, eles sabem sobre a vida bruxa dela. Só que eles nunca contaram nada pro Harry. Então, assim, eles sabem que tem algo de diferente que pode estar acontecendo com o Harry também. E eu confesso que quando começa essas cenas da carta, eu fico meio com raiva do Harry, porque o Harry sabe que o Sr. Dursley não gosta dele, não trata ele bem, que ninguém naquela casa trata ele bem, que é óbvio que eles não vão deixar ele ficar com a carta. Então por que ele já não esconde a carta ele é que pega as cartas lá na porta, por que ele já não passa dentro do cafofuzinho dele e esconde a carta lá dentro? Mas claro, né, que se tivesse isso tudo, não teria as grandes cenas, os grandes momentos dele indo pro meio do nada lá e o Hagrid chegando lá com o bolo, com tudo. Então, tipo, a gente sabe que tem uma linha, um raciocínio aí pra poder fazer parte da história. Mas, cara, eu fico pé da vida quando eu vejo que ele poderia ter salvado a carta. Já de cara eu já poderia saber o que estava acontecendo. E hoje, gente, esqueci de falar, hoje é uma data especial, porque hoje é aniversário da Emma. Emma Watson, vocês sabem, né? Hermione. Hoje é aniversário dela, então homenagem a ela, deixa like no vídeo. Eu amo essa cena das cartas, eu amo ver a loucura do Sr. Dursley, a tia Petúnia doida, desorientada, porque mostra ali que eles estão tentando manter essa aparência de vida normal, de vida real, porque eles são sempre os corretinhos. A imagem deles, que eles tanto prezam de serem a família perfeita, a família correta, é isso que eles estão tentando defender quando eles não deixam o Harry saber que ele é bruxo, não contam a história pro Harry, não gostam disso tudo que tá acontecendo, porque para eles isso é o anormal, isso é o errado, e eles não querem que o Harry seja bruxo, porque eles não querem que ninguém saiba desse lado oculto da família deles. E aí começa a cena do Hagrid chegando, né, nesse casebre que eles estão no meio do nada, para que o Harry não receba carta alguma. E aí ele começa a contar pro Harry que a família dele é bruxa, que os pais dele são bruxos. Só Harry! Bem, só Harry. Nunca fiz nada acontecer. E é nessa hora que ele fala, né, a fala que eu comentei no outro vídeo, que ele fala, eu sou Harry. Só Harry, eu não sou bruxo, tadinho. Ele tenta ainda racionalizar aquela informação, que ele não é aquilo que eles estão falando. Ele nunca viu nada disso, ele nunca viveu nada disso. Então, como assim ele não é o Harry, só Harry? Ele é bruxo, a família dele é bruxa. E aí o Hagrid começa a contar pra ele que, na verdade, os pais dele sempre foram bruxos, que eles sabiam, que, né, eles são conhecidos no mundo bruxo. Aí a tia Petúnia já começa a desesperar e contar pra ele a verdade. E ainda fala, e o Harry vê que eles mentiram sobre a forma como os pais deles morreram. Que eles falaram que foi um acidente de carro. Aí o Harry já fica, como assim? Acidente de carro matar a Lilian e Tiago Potter? Porque eles eram bruxos excepcionais, um acidente não tiraria a vida deles, um acidente de carro para um bruxo. Então, essa cena, eu adoro essa cena porque desmascara os Dursley e é o começo dessa nova vida do Harry. É muito interessante. E aí o Hagrid já Hogwarts defende o Dumbledore, que fala que ele vai ser ensinado pelo maior bruxo que já existiu. E nesse momento a gente já começa a ver a lealdade do Hagrid. Por isso que eu amo tanto o Hagrid. O Hagrid é leal, aconteça o que acontecer, o Hagrid é leal a Hogwarts, é leal a Dumbledore. É maravilhosa essa cena. Tem a parte triste, obviamente, né, que o Harry descobre que a família dele, além de tratar ele muito mal a vida inteira, então não é tão suspeito assim que eles mentiriam, ele descobre que eles mentiram sobre ele e sobre a família dele esse tempo todo. E aí aparece a cena deles no metrô de Londres, indo pro Beco Diagonal para poder comprar todos os equipamentos que eles precisam, porque o Hagrid ele não pode fazer magia, ele foi punido lá no Câmara Secreta, a gente descobre, porque eles
suspeitavam que ele é que tinha aberto a câmara secreta, então eles puniram ele porque suspeitavam que ele é que tinha matado no caso, que hoje a gente sabe que é a Multa que Geme, que é a aluna que morreu por causa da câmara secreta, porque a câmara secreta tinha sido aberta. Então ele não pode fazer magia. Então eles vão de metrô pro Beco Diagonal. Essa cena do Beco Diagonal pra mim é maravilhosa também. Imagina. Não, obrigado, Tom. Estou na missão oficial de roubar as coisas para a escola. Inacreditável. É o Harry Potter. E é nesse momento que é apresentada ao Harry a sua história. Isso que é uma coisa interessante nessa história. Porque o Harry, ele é conhecido por todo mundo bruxo, por todo o universo bruxo. Ele é conhecido, todos os bruxos conhecem ele, o garoto que sobreviveu ao grande bruxo das trevas, Lord Voldemort. E ele não sabia da própria história. E é isso que eu acho interessante. Foi negado a ele conhecer a sua própria história. Ele não sabia que ele era esse garoto que sobreviveu, que ele era tão importante para o mundo bruxos. E ainda assim, eu acho que essa é uma parte que Dumbledore cuidou para que ele fosse criado como uma criança normal, para que ele não sofresse essa intervenção do mundo externo sobre eles, porque chegarei a ele que ele é bruxo, que ele é conhecido, que ele é famoso por ter derrotado o Lorde das Trevas. Mas isso foi bom para ele porque ajudou ele a crescer sendo um garoto humilde, ajudou ele a ser uma pessoa pé no chão, uma pessoa que não se coloca melhor que ninguém. E essa cena dele chegando no Beco Diagonal é aquela movimentação, assim, parece meio bagunçado, mas não é tudo tem o seu motivo, sua organização, a sua beleza, a sua magia, e ao mesmo tempo que tem coisas novas, tem aquele ar de antigo, aquele ar assim que parece pra mim aconchegante, aquele ar de história, histórico. Aí ele já começa a ver aquelas pessoas vestidas de um modo diferente daquilo que é o tradicional de Londres. Ele começa a ver um monte de bruxas com um chapéu, com aquelas capas. Aí ele já vê as corujas, já aquelas coisinhas mais lindas. A Nimbus 2000, que como assim na vida real uma vassoura é só usada para limpeza? E aí de repente ele chega no Beco Diagonal e tem vassouras, as pessoas estão admiradas por olharem uma vassoura, estão encantadas por verem uma vassoura. E aí aparece já para ele também o banco de Gringotts. E ele tem aquela estrutura meio torta. Eu acho lindo ver esse banco nessa estrutura diferente do padronizado, né, na nossa arquitetura real. É muito interessante. Ele já é inserido em todo esse diferencial, todo esse universo diferente, tudo isso que é diferente da vida real, da vida comum, ele já é inserido em tudo de uma vez só. É muito interessante. Não achou que seus pais iam deixar você sem nada, não é? E aí nessa cena é o sonho de consumo de todo mundo, né? Chegar e ter um cofre abarrotado de ouro. Então, assim, aí até brinquei outro dia no Twitter com um comentário que o sonho de consumo da gente era ser financeiramente independente, igual o Harry. Ele já chega aos 11 anos, já chega na escola já sendo uma pessoa independente. É muito interessante essa cena. E aí ele já é apresentado ao Sr. Olivaras, né? Que é onde ele vai comprar a varinha dele. E o Sr. Olivaras já recebe ele falando para ele que já esperava essa visita, que esperava por isso há muito tempo. E aí ele já conta, né, que parece que tinha sido ontem que ele tinha vendido a primeira varinha dos pais dele. Então o Sr. Olivaras, ele conhece todo mundo do mundo bruxo, porque é o melhor lugar para comprar varinhas com o Sr. Olivaras. E é muito interessante a cena dele experimentando as varinhas, porque a varinha escolhe o bruxo. Então, ele não. As varinhas, as duas primeiras que ele pega, elas não combinam com ele, elas não se dão bem com ele. É muito interessante. E aí começa a parte curiosa e interessante da história, né? Porque aqui a gente já é apresentado que a varinha que escolheu o Harry
né, aparece a ventania, as luzes, quando ela escolhe o Harry. Ele é a mesma a varinha, a fênix que produziu a pena para a varinha do Harry é a mesma fênix que produziu a pena para a varinha do Lord Voldemort. E tem uma fala interessante nessa cena aqui do Sr. Olivares, que eu acho muito interessante, e assim, eu levo para uma parte dela para a vida, porque o Lord Voldemort, ele fez coisas terríveis, sim, coisas terríveis, mas coisas grandes. Ele foi um grande bruxo. Então o Sr. Olivares já mostra pro Harry que ele entende que o Harry tá predestinado a coisas grandiosas, porque ok que o Lord Voldemort fez coisas terríveis, sim, mas assim, ainda assim é um grande bruxo, mesmo sendo o grande bruxo das trevas, um bruxo um bruxo ruim, mas ainda assim é um grande bruxo. Então, eu acho muito interessante essa fala, porque às vezes, assim, a pessoa, beleza, que a pessoa é ruim, ou o feito da pessoa é ruim, mas ainda assim promove mudanças na nossa vida, promove mudanças na nossa realidade. Então, sim, é ruim, mas ainda assim é um grande bruxo, foi uma personalidade muito importante para a história. Mesmo que a gente entenda que hoje os bruxos não devem seguir o que ele fala porque são coisas ruins, mas ainda assim ele promoveu mudanças no mundo bruxo. E aí na cena seguinte a gente já conhece vários elementos do mundo bruxo, né? Ele já conhece a melhor família do mundo bruxo, que ele já conhece a família Weasley, a senhora Weasley já tá lá com a Gina, o Rony, o Fred e o George, e eles estão indo para pegar o trem, né, na plataforma 9 3/4, que o Hagrid deixa ele lá já na estação de metrô na estação de trem para poder pegar o trem. E aí o Hagrid já fala para eles: você guarda bem esse bilhete, que é com ele que você vai entrar no trem para ir para Hogwarts. E ele já fica confuso, mas como assim plataforma 9 3/4? E é uma coisa interessante que aparece quando ele pede ajuda ao funcionário da estação. E esse é o mesmo funcionário que aparece em todos os filmes quando ele precisa de ajuda, igual quando no segundo filme, no segundo livro, ele vai tentar passar pela plataforma 9 3/4 e a plataforma ela é fechada pelo Dobby, ele bate na plataforma e cai, ele e o Rony. E é o mesmo funcionário que tá lá. E esse funcionário, quando tem a HBO faz a homenagem para, né, os 20 anos do Harry Potter e tal, do lançamento do primeiro filme, do primeiro livro, a primeira história. Então, quando eles fazem essa homenagem, eles até convidam esse funcionário e ele aparece de novo nessa homenagem que eles fazem para o Harry Potter, para a história, né, de Harry Potter. É muito interessante que ele aparece nos filmes e ele é convidado de novo para fazer a homenagem. E aí nessa sequência de cena, ele conhece o Rony, que aí já começa a amizade deles. Ele tá dentro da cabine do trem. E eles é apresentado as iguarias do universo bruxo, que é aqueles feijãozinhos de todos os sabores, que tem até de meleca, de cera de ouvido. E nessa cena já tá o Perebas, que é o rato do Rony, né? Que no terceiro a gente vê que era o Pedro Pettigrew, que é um animago, que é a pessoa que traiu a família do Harry, que entregou, ele era o fiel do segredo e entregou a localização dos pais do Harry para o Lord Voldemort. Então nessa cena o Perebas ele já aparece. E aí o Rony tá tentando fazer o feitiço para mudar a cor do Perebas, porque o Fred e o George falaram para ele esse feitiço. Ele tenta fazer esse feitiço, mas só que era mais uma trollagem dos gêmeos. E a Hermione já aparece nesse momento, e aí a gente já é apresentada a Hermione também. E ela já é aquela bruxa, nesse momento ela ainda é aquela bruxa, aquela menininha nerd que é só estudar, que já leu tudo, que sabe fazer bruxaria. Mesmo sendo de uma família trouxa, ela sabe fazer bruxaria. Ela já consegue fazer as magias. Então ela já fica lá
Então tá, quero ver você fazer esse feitiço. Vamos ver se você consegue. Aí ele, obviamente, o feitiço não dá certo. E aí ela já faz o feitiço para poder consertar os óculos do Harry. É muito interessante, a gente é apresentado de uma vez a vários elementos da história. E aí, quando ele chega a Hogwarts, ele conhece o Hagrid, então ele cumprimenta o Hagrid e os meninos já ficam, nossa, um gigante, porque o Hagrid é um gigante, meio gigante, né? A mãe dele era gigante e o pai dele era trouxa. Então ele é meio gigante, então ele é grandão. E, né, aí na sequência a gente conhece o Neville, que pra mim também é um dos meus personagens favoritos, Neville Longbottom. E aí ele já tá lá correndo atrás do sapo dele. E aí, no momento em que a professora Minerva McGonagall, ela tá lá fazendo a apresentação para os alunos, né, que eles são do primeiro ano, ela está apresentando para eles o castelo. E o Neville tá lá correndo atrás do sapo dele que ele tinha perdido. E aí vem na sequência a cena célebre do Draco falando pro Harry que ele sabe quem é o bruxo certo, quem é o bruxo errado, pro Harry conhecer que ele... Algumas famílias de bruxo valem mais do que outras, é o que ele diz pro Harry. E o Harry, ali a gente já vê que o Harry, ele não tá interessado em poder, ele não tá interessado nessa vivência de um é melhor do que o outro, nessa vivência de arrogância que o Draco tenta mostrar pra ele. E ele já dá uma tirada no Draco, já mostra pra ele, não me interessa saber essa sua teoria de quem é melhor, quem é pior, não me interessa ser seu amigo se você tem essas ideias de que um bruxo vale mais do que o outro, de que uma pessoa vale mais do que a outra. E aí a gente vê que vai só fortalecendo a amizade dele com o Rony, que é uma pessoa mais humilde, que é a pessoa humilde, a pessoa legal, a pessoa leal, a pessoa... uma amizade boa para se ter. E aí na sequência a gente já tem o Chapéu Seletor, que o sonho de todo amante de Harry Potter, toda pessoa que ama as histórias de Harry Potter, é experimentar uma vez esse Chapéu Seletor para descobrir qual casa que realmente a gente se encaixaria. E o Harry escolhe, né? Ele fala que não quer ir pra Sonserina porque o Rony já fala pra ele, olha, todo bruxo mal saiu da Sonserina, todo bruxo mal estudou na Sonserina. Então ele, não, Sonserina não. E o Chapéu Seletor escuta ele. E nessa cena também que ele entra no grande salão de Hogwarts, ele também já é apresentado na sequência ao Dumbledore, o grande bruxo, o maior bruxo que já existiu, Dumbledore, Albus Dumbledore. Bom, esse vídeo já tá ficando grande e eu vou ter que fazer parte 2. Porque esse filme é muito bom, essa primeira história ela é muito boa, não dá pra ficar só numa parte, infelizmente. Então, assim, só pra fechar, que nesse número 1 a gente já consegue ver que ele conhece os professores, né? Dá aquela primeira impressão sobre os professores, que ele já olha pro Snape, já vê o Snape olhando pra ele quando ele tá lá no salão principal lá de Hogwarts, lá no jantar. Ele já vê Snape, ele já vê que o Snape já olha pra ele de um jeito diferente, ele já conhece o professor Quirrell, que é o que dá, nesse primeiro livro, é o professor de arte das trevas, o professor Snape é o de poções, a professora Minerva McGonagall é a professora de transfiguração, então ele já dá esse apanhado geral. E na parte 2 eu vou falar mais sobre o decorrer da história, que nessa história, né, Pedra Filosofal é uma pedra que é uma pedra que o Nicolau Flamel, ele cria, que é uma pedra que o Voldemort quer usar para a ressurreição, que ele quer usar para voltar à vida, porque ele ainda existe numa forma que não é humana normal, como a gente conhece corpo normal, ele ainda existe em uma outra forma, então ele quer retornar a um corpo, retornar à vida, então ele quer usar essa pedra que o Nicolau Flamel inventou, que essa pedra dá ao Nicolau Flamel, já tem, eu esqueci quantos anos que o Nicolau Flamel já tinha nessa primeira história, que ele vive por vários e vários anos graças a essa pedra que tem o elixir da vida, que dá essa longevidade, né?
Então a história passa por esse primeiro livro, Pedra Filosofal, é por causa disso. Voldemort quer voltar à vida e quer usar essa pedra para voltar à vida. E ele usa o professor Quirrell para poder estar em Hogwarts, que ele usa o corpo do professor Quirrell, porque como ele não tem uma forma humana, ele não está em um corpo, ele usa de outra pessoa para permanecer praticando o que ele precisa para poder voltar à vida, para poder ter seu próprio corpo. E nesse primeiro filme também, nessa primeira história também, a gente vê que o Harry, ele tem sim a habilidade de voar, que tanto que ele tenta defender o Neville, que o Neville tem, ele é desastrado, e ele tem um problema com a vassoura. Ele levanta voo e vai e cai e tal, aquela cena clássica dele na vassoura. Ele cai e o lembrol dele, que ele ganhou um lembrol, que é a avó dele que cuida dele. E a avó dele mandou esse lembrol pra ele, pra lembrar de algo que ele esqueceu. Mas só que ele não sabe nem o que ele esqueceu. Ele não lembra do que ele esqueceu. E ele perde esse lembrol quando ele cai. Então o Draco pega esse lembrol e tenta, né, aquele garoto que faz o bullying, aquele garoto malvadão, ele tenta pregar uma peça, né, voa, levanta voo com o lembrol e o Harry tenta defender, pegando o lembrol do Neville, né, porque o Draco, ele tá pegando um pertence de outra pessoa, então a gente já vê ali nesse momento que o Harry, ele é essa pessoa corajosa que defende as pessoas, que defende o bem e que ele vai tentar defender o Neville. Nesse momento ele já tenta defender. Então ele vai, levanta voo também, pega a vassoura. Aí a Hermione, a gente já vê ela, aquela menina que tenta fazer tudo certo, seguir as regras dos professores, não pode errar, não pode fazer diferente do que o professor tá falando. Então ela já avisa pro Harry, Harry, não pode, você não pode fazer isso, a professora falou que não pode. E ele não presta atenção nisso porque ele tem que defender o colega dele, que o Neville também é da Grifinória, assim como ele. Então ele tenta defender o Neville, tenta ir atrás do Draco, pro Draco não fazer nada de errado que prejudique o Neville. Então ele vai, mesmo ele nunca tendo experimentado voar, nunca tendo tentado voar, ele vai atrás do lembrol e consegue. Então quando ele dá a cambalhota para poder pegar o lembrol, quando ele voa na vassoura e a professora Minerva, ela vê isso, ela vê da janela dela, ele fazendo essa acrobacia com a vassoura, ela já de cara ela já entende, poxa, esse menino ele tem talento para voar, ele pode entrar no time de quadribol da Grifinória, porque todas as casas têm seu time de quadribol, e nessa história, na primeira a gente já começa a ver que a grande rivalidade é entre Grifinória e Sonserina. Draco é da Sonserina, Harry, Neville, Rony, Hermione e todos os Weasley são da Grifinória. Então já começa aí a divergência entre eles, entre Draco e Harry. E a gente vê a briga também entre Grifinória e Sonserina. A disputa, não só do quadribol, mas também de pontos. Porque a gente vê que o Snape, ele defende o pessoal da Sonserina. O Snape, ele é o professor da Sonserina, o professor responsável pela casa da Sonserina. E a professora McGonagall, a professora responsável pela casa de Grifinória. Então a gente já vê que quando ele faz a acrobacia na vassoura, o Draco, o pessoal já fica... E a Minerva vem, a professora McGonagall, ela já vem, vê aquilo ali, já desce da sala dela e já vai em direção ao Harry. Todo mundo acha que ele vai ser punido, porque né, ele tava fazendo uma acrobacia com a vassoura, já tava voando na vassoura sem poder voar. A professora falou que não podia ninguém sair do chão. E aí a gente vê que não, ela não vai punir ele. Que apesar dele ter infringido uma regra, mas ela é a professora da Grifinória, ela é responsável pela Grifinória, então o que ela vai fazer é o contrário do que todo mundo espera. Ela vai convidar o Harry para ser o apanhador, para ser um dos jogadores do time de quadribol da casa dela. Porque por mais que ela entenda que ela tem que corrigir ele por algo que ele fez de errado, o amor dela pela Grifinória, o amor dela pela escola, pela casa dela é maior,
vence isso, essa indisciplina dele, e ela convida ele para ser o apanhador do time de quadribol. E ele é o apanhador. E nesse momento a gente descobre que ele é o apanhador mais jovem do século. Que ele até fala, do século. E a Hermione ainda mostra para ele que, olha, Harry, você... Ele falou que não sabia que tinha essa habilidade e tal. E a Hermione mostra pra ele que isso é de família, que o pai dele também foi apanhador da Grifinória. E ele fica, nossa, ela sabe mais da minha vida do que eu. O Rony ainda brinca, né? Nossa, que estranho, essa menina sabe mais da sua vida que você. E ele até fala, tá, e quem não sabe? Que é o que a gente viu no começo, né? Que ele não sabia nem sobre a própria história, sobre os pais deles, e não sabia como os pais tinham falecido, não sabia que ele era bruxo. Então, assim, a gente vê que, cara, todo mundo sabe da vida dele, menos ele mesmo. Tiraram dele, inclusive, o direito de saber sobre a sua própria história. Mas como ainda tem muita coisa nessa primeira história, essa primeira história, pra mim, é a mais interessante. Claro, né? Depois a gente vê os desdobramentos lá na frente, histórias incríveis nos outros livros. Mas essa é a primeira, é quando a gente vê tudo. A gente começa apresentada todos esses fatos sobre o mundo bruxo e sobre o Harry. Então vai ter parte 2. Então vão lá na parte 2 para ver o desfecho dessa história da Pedra Filosofal. E então curte, compartilha e se inscreve no canal se você está chegando aqui agora. Tem outros vídeos na playlist Geek, vai ter outros vídeos sobre Harry Potter, sobre toda a história de Harry Potter e sobre outras ideias que eu tenho sobre outros filmes, sobre outros livros, sobre outras séries, vários outros conteúdos. E se você gostar de viagem, também tem conteúdo na playlist de BH Pro Mundo, que é a playlist sobre viagens. Então, valeu e até a próxima. Tchau!